Olá, meus amores. Hoje na aula de ciências nós iremos trabalhar a partir de agora, gente, a gente vai trabalhar a química e a física, né, para ver se a gente consegue colocar as principais coisas da química e da física que vocês irão ver no ano que vem, no primeiro ano do ensino médio, ok? Então, aí agora a gente vai começar a partir da página lá no livro de vocês, 47, ok? Quem quiser acompanhar. A aula hoje vai ser um pouquinho maior, mas se vocês não entender, vocês revejam o vídeo e vejam novamente se não conseguir entender. Então, aí, a gente vai começar. Vocês lembram que nós trabalhamos os modelos atômicos, onde vocês apresentaram esses modelos atômicos, fizeram os trabalhos e apresentaram um pouquinho sobre esses modelos propostos, né? E antes da gente iniciar esses modelos atômicos, eu coloquei aqui uma pequena introdução para a gente lembrar ainda sobre o que é que vai envolver essa nossa matéria de hoje, que o principal tema vai ser tabela periódica, ok? Aqui na introdução a gente já tem alguns modelos que foram propostos de átomos e a gente vai estudar no decorrer dessa aula de hoje. Então, para a gente estudar química, hoje é química, a gente tem que descobrir, primeiramente, o que é matéria. Matéria, eu já falei para vocês, já citei em vários momentos que matéria é tudo aquilo que tem massa, que é um peso, e ocupa lugar no espaço, né? Tudo isso vai ser matéria. Tudo que vai ocupar lugar no espaço e que vai ter uma massa peso vai ser chamado de matéria. A matéria, ela é composta de substâncias, uma ou mais substâncias que formam um corpo, que formam a matéria. Então, aí, essa matéria, ela vai ser dividida, a menor parte da matéria, ela vai ser dividida em moléculas, que são minúsculas partículas que vão formar a substância. Matéria composta por uma substância ou mais, né? E essas substâncias vão ser formadas de moléculas, que só podem ser vistas com o auxílio de um microscópio. A matéria, gente, ela pode ser a matéria viva ou a matéria morta, ok? Tudo vai ser matéria. Se ocupar lugar no espaço, vai ser matéria. E essas moléculas, que são minúsculas partículas, vão ter partículas ainda menores, que vão ser chamadas de átomos. Daí, gente, vai vir o nome modelos atômicos. Então, o que foi que aconteceu? Os cientistas estudaram e formularam modelos para tentar saber como era esse átomo. Porque vale lembrar que nesta época, gente, a tecnologia ela não era tão avançada como a que nós temos hoje. Então, a dificuldade para se estudar era maior. Então, aí, o que foi que os estudiosos fizeram, os cientistas fizeram? Eles propuseram modelos de átomos para poder explicar o que era a menor parte da matéria. Então, aí veio John Dalton com aquele, eu até já pedi vocês para desenharem, não sei se vocês lembram, lá no início do ano, quando a gente começou a química, John Dalton, ele dizia que o quê? Ele dizia que o átomo era indestrutível e indivisível, ele era maciço, né? Aí depois, em cima desses estudos, todos esses estudiosos estudaram separado, gente. Então, mais lá na frente, veio Thomson, e Thomson disse o quê? Que o modelo atômico, que o átomo, ele era o quê? Ele era indivisível, ele era dividido em partículas muito pequenas, que eram partículas positivas e partículas negativas. E mais lá na frente, em 1911, veio Rutherford, né? Que foi um cara que acabou descobrindo muitas coisas, né? Muitas coisas importantes do átomo. Ele foi dizer que o átomo, gente, ele tinha essas partículas que Thomson falou que eram positivas e eram negativas, elas estariam separadas e que as partículas positivas estariam no centro
e esse centro se chamaria núcleo, né? Então, lá na frente, logo após o estudo e a hipótese de Rutherford, veio Bohr. Bohr, ele disse o quê? Bohr, ele fez um grande modelo muito famoso, que ficou conhecido como modelo planetário. Esse modelo, ele foi e descobriu que ao redor tinha-se um núcleo, que já foi descoberto por Rutherford, e aí ao redor desse núcleo giravam as partículas negativas. No modelo de Bohr, o que foi que ele descobriu, gente? Ele descobriu a chamada eletrosfera. Olha como foi importante, quem descobriu a eletrosfera foi Bohr. E ele dizia que o quê? Que essa eletrosfera estava girando por conta da força das cargas negativas. As cargas negativas que estavam nesse núcleo faziam que essas partículas negativas elas girassem e a eletrosfera estava girando. Ele ficou até conhecido como modelo planetário. Se vocês observarem, ele parece assim um planeta, que é esse último modelo que a gente está vendo na imagem. Bohr também descobriu, gente, as órbitas, que essas órbitas eram circulares, né? E que existiam 7 camadas, não sei se vocês lembram. Em cada elemento atômico, em cada átomo, existiam até 7 camadas, dependendo do elemento químico. Que essas camadas são as camadas K, L, M, N, O, P e Q, né? Então, mais tarde, descobriu-se que existiam mais partículas dentro do núcleo. Quando vocês estão vendo nesse último modelo, nós estamos vendo partículas verdinhas, né? Essas partículas foram denominadas de nêutrons, ok? Essa imagem vai mostrar que nós temos 3 prótons e 4 nêutrons no núcleo. Os prótons vão determinar o número atômico e os nêutrons vão determinar o número da massa atômica. Um representado pela letra e outro representado pela letra A. Então, gente, ó, a gente vê aqui eu coloquei esse elemento químico, o ferro, para vocês terem uma ideia do que vocês já começaram a fazer a tabela periódica. O ferro, ele vai ser representado por um símbolo, que vai ser o Fe, né? O número da massa, ele vai ser representado aqui embaixo, ó. O número atômico, ele vai ser representado aqui em cima, logo puxadinho para a esquerda, ou também ele pode vir representado bem centralmente, igual na tabela periódica do livro de vocês. E aqui do lado vai ficar uns números que vai ser a distribuição eletrônica. Quantos elétrons tem em cada camada? Camada K, camada L, vai ser representada a camada K número 2, camada L nós temos 8 elétrons, camada KLM vai ser representado por 14 e camada N vai ser representado por 2 elétrons. A gente vai fazendo as atividades, vai estudando e vai aprendendo com o tempo. Então, eu coloquei mais uma imagem aqui do lado para vocês saberem, ó. Esse X vai representar o símbolo, vai ser representar o elemento químico, que pode ser o sódio, que pode ser o oxigênio, que pode ser o hidrogênio, que pode ser o potássio. Lembrando, gente, que nem todos os elementos químicos vão começar com a letra, porque aqui o ferro, por exemplo, começa com Fe, mas, por exemplo, o oxigênio vai ser representado pela letra O, mas não são todos, porque esse alfabeto que vai representar a tabela periódica é o alfabeto grego, então não é o alfabeto português. Por isso que algumas elementos químicos, eles vão ter as primeiras letras, o símbolo diferente do seu nome. Então, não vá pensar que todos os elementos vão ter a mesma letra. E aí, gente, lá na frente, no livro de vocês, vai falar o que são isótopos. Alguns elementos químicos, gente, eles vão ter sempre o mesmo número atômico. Eles vão ter, eu tenho, digamos que, 3 elementos químicos, 3 hidrogênios, aqui nesse desenho que eu tenho para vocês. E esses 3 hidrogênios vão possuir número atômico diferente, o número atômico e a massa. Se você observar, você vai ver que dentro do núcleo
No primeiro hidrogênio, eu tenho apenas o número atômico é representado pela letra C, eu tenho um próton. No segundo desenho, no segundo hidrogênio, que é um hidrogênio também, ele vai ter o quê? Ele vai ter um próton e um nêutron. E o terceiro, nós temos um hidrogênio, onde vai ter dois nêutrons e um próton. Então, sempre eles vão pertencer ao mesmo elemento químico. A maioria dos elementos químicos possui dois ou mais isótopos presentes na natureza. Quem são os isótopos, professora? Os isótopos são elementos químicos iguais que vão pertencer a ser o mesmo elemento químico, porém com número atômico diferente. O número atômico que é o número de prótons e o número da massa que é o número de nêutrons. Eletricamente neutro e eletricamente carregado, né? O átomo, ele vai ser eletricamente neutro quando ele tiver a mesma quantidade. Vocês observem nessa primeira imagem que eu tenho 3 elétrons na eletrosfera e 3 prótons. Então, um átomo, ele vai ser neutro quando ele vai ter a mesma quantidade de elétrons, a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de nêutrons. Ele vai estar eletricamente neutro. O que que vai apresentar? O número de prótons, os números de todas as cargas vão ser igual. Quando esse átomo ele já vai estar com cargas diferentes, no segundo desenho você observa que nós temos uma maior quantidade de elétrons. Então, ele vai ser um átomo negativo. E quando você vê no terceiro desenho, na terceira imagem, você vê que nós temos um átomo positivo, porque ele tem menos elétrons e mais prótons, que vão ser as cargas positivas. Então, aqui nós temos a tabela periódica, que eu já comecei na semana passada pedindo para vocês desenharem ela, organizarem. Dmitry Mendeleev, ele vai ser considerado o pai da tabela periódica, viu? Ela está organizada em ordem crescente do número atômico. Lembra que o número atômico é quem? O número de prótons. Hidrogênio 1, lítio 2. Aí você vai observar que ela vai estar organizada em ordem crescente do número atômico. São 118 elementos químicos, 92 são naturais e 26 são artificiais, produzidos em laboratórios. A tabela, ela vai ter 7 linhas. Eu tenho aqui, gente, na tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Essas duas linhas que eu tenho abaixo, gente, elas vão ser separadas, mas elas fazem parte desse período, ó. O período aqui é 6 e o período 7. Então, quantos períodos a tabela periódica vai ter? São 7 períodos. Quem são os períodos? Vão ser as linhas horizontais. A tabela periódica, ela vai ser dividida em grupos. Antigamente, gente, ela falava-se muito de família 1A, 1B, 2B, mas se vocês observar como a tabela periódica do livro de vocês já é bem atual, ela vai ser dividida em grupos, que vai de 1 a 18. Quando você observa aqui, ó, nessa imagem que eu coloquei só os grupos de 1 a 18, que começa no hidrogênio e termina lá no hélio, que pertence ao grupo 18, ok? Cada coluna vertical vai ser chamada de grupo, então são as colunas que vão ser em pé, vertical, e horizontal vão ser os períodos. Esses elementos, eles vão estar, em cada grupo, vão ter propriedades semelhantes. Então, os elementos do grupo 1, por exemplo, como o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, eles vão estar com o quê? Com a mesma propriedade semelhante, ok? Os elementos químicos, gente, ainda têm propriedades semelhantes, como são chamados do grupo 1, metais alcalinos, do grupo 2, metais alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios, gases nobres, que vai pertencer ao grupo 18, elementos representativos, então, cada um vai representar uma propriedade em cada grupo, ok? Aqui eu tenho uma tabela periódica bem organizada, colorida, que vocês não pintaram a de vocês, né? Então, aqui eu representei essa tabela periódica nesse slide para vocês observarem quem são cada grupo, né? E aqui eu vou ter
Mapa conceitual, gente. Vocês vão copiar esse mapa no caderno e formar frases abaixo do caderno com esse mapa dessa tabela periódica. Então, para você fazer essa atividade, você precisa de ver esse vídeo até o final. Chega no final do vídeo, para, dá pausa e faz essa atividade que vai ser a atividade da semana. A atividade de química da semana vai ser apenas esse mapa conceitual. Então, aí na próxima semana eu passo outra atividade relacionada a esse vídeo, para não acumular atividade. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não tiverem entendido, reveja, leiam, estudem, que aí a gente vai aprendendo e vai construindo conhecimento. Desculpa por o vídeo ter ficado grande demais. Se pausou em alguns momentos, é porque como estava muito grande, eu fui pausando. E se Deus quiser, na próxima semana a gente continua com a química. Então, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo para todo mundo. Obrigada pela atenção e por assistir a aula até aqui.